Quando a gente fala de cibersegurança no setor de saúde, a questão é muito mais profunda do que um simples problema técnico. Na verdade, estamos falando de um pilar essencial para a segurança e para a privacidade do paciente. Hoje, vamos fazer uma verdadeira autópsia de como essas violações acontecem e, o mais importante, como proteger as informações que são literalmente vitais. E essa citação do Peter Corrigan, ela resume perfeitamente a urgência da coisa. Quando a tecnologia de saúde falha, o impacto não é abstrato, ele é real, é humano, afeta diretamente o cuidado com a vida das pessoas. Vamos imaginar o sistema de saúde moderno como se fosse um paciente. E olha, esse paciente está mostrando sintomas bem claros de que está doente, de que está sob ataque constante. O primeiro sintoma, claro, bate direto no bolso. De acordo com o relatório da Sophos, o custo médio para se recuperar de um ataque de ransomware na área da saúde passa de US$ 1 milhão. E detalhe, isso sem nem contar um eventual pagamento de resgate. É um prejuízo operacional gigantesco. E o problema, veja bem, não é só a tecnologia. A falta de pessoal especializado e, principalmente, as vulnerabilidades que já são conhecidas, elas funcionam como condições pré-existentes. Deixam o nosso paciente, o sistema, muito mais suscetível a uma infecção grave. Mas calma, nem tudo é má notícia. Pelo contrário, as defesas estão evoluindo e rápido. Hoje, mais da metade dos ataques já são barrados antes de conseguirem criptografar os dados. Ou seja, o sistema imunológico digital está, sim, ficando mais forte e reagindo muito mais rápido. Ok, então para que um tratamento seja eficaz, o primeiro passo é sempre o diagnóstico. Precisamos entender a origem da infecção. Como exatamente os criminosos estão conseguindo entrar no sistema? E o relatório da Sophos é bem claro aqui. As principais portas de entrada são exploração de vulnerabilidades em softwares, os clássicos e-mails maliciosos de phishing e o uso de credenciais roubadas ou comprometidas. Cada um desses vetores, claro, exige uma defesa bem específica. Tá, mas qual é o alvo final? O que está em risco? São as chamadas EPH, as informações eletrônicas de saúde. Prontuários, resultados de exames, dados de faturamento, tudo isso. Para os criminosos, esses dados valem ouro. Bem, se as ameaças são cada vez mais sofisticadas, a defesa não pode ficar para trás. É por isso que as soluções modernas de cibersegurança funcionam como um verdadeiro sistema imunológico digital, capaz de caçar ameaças que, muitas vezes, já estão dentro da rede. Ferramentas como o NDR, a detecção e resposta de rede, são um ótimo exemplo. Elas agem como uma ressonância magnética, fazendo uma varredura profunda na comunicação interna da rede. Assim, conseguem encontrar anomalias e comportamentos suspeitos que as defesas tradicionais simplesmente não enxergam. Certo. Diagnóstico feito, ameaças identificadas. Agora, vamos à prescrição, ao tratamento. Uma proteção de dados realmente eficaz na área da saúde precisa de um plano preventivo, com foco total em duas áreas críticas. É preciso entender que os dados existem em dois estados. Eles podem estar em repouso, ou seja, parados, armazenados num servidor ou num notebook. Ou podem estar em trânsito, quando são enviados de um lugar para o outro. Ambos os estados são vulneráveis e precisam de proteção dedicada. Para os dados em repouso, a primeira prescrição é a criptografia de disco completo. É o tratamento essencial, porque mesmo que um equipamento seja perdido ou roubado, os dados continuam lá, seguros e ilegíveis. E plataformas como o Sophos Central simplificam demais o gerenciamento dessa proteção em todos os dispositivos da organização. Agora, e para os dados que estão se movendo? Para os dados em trânsito, a segunda parte do tratamento é a prevenção de perda de dados, o famoso DLP. Ele funciona como um guarda inteligente na saída da rede, inspecionando e-mails e arquivos. Se ele detecta uma informação sensível tentando sair, pode bloquear ou criptografar a mensagem na hora, evitando vazamentos, sejam eles acidentais ou maliciosos. E claro, de nada adianta ter os melhores tratamentos se o médico não consegue ter uma visão completa do paciente, certo? Por isso a gestão centralizada é tão crucial. Uma plataforma como a Sophos Central oferece essa visão unificada, um painel único, para monitorar todas as defesas, permitindo tomar as decisões certas e mais rápidas. Então, depois desse check-up completo, qual é o prognóstico? O futuro da privacidade dos dados de pacientes depende totalmente de uma abordagem proativa, que une diagnóstico preciso com tratamento preventivo e, claro, monitoramento contínuo. Então, para fechar, vamos aos pontos-chave para manter a rede saudável. Primeiro, os dados de pacientes são e sempre serão alvos de alto valor.
Segundo, as violações vêm tanto de falhas técnicas quanto da falta de recursos. Terceiro, uma defesa robusta precisa proteger os dados nos dois estados, em repouso e em trânsito. Quarto, criptografia e DLP não são opcionais, são tratamentos preventivos críticos. E por último, a gestão centralizada é o que garante a visibilidade e a agilidade na resposta. No final das contas, a reflexão que fica é essa. Na era digital, a saúde dos dados é tão vital quanto a nossa própria saúde. Proteger dados de pacientes é uma forma de cuidar de pessoas. Não espere para reagir. Previna com a SN Informática, sua parceira Sophos Gold. Para ter acesso a mais inteligência de segurança semanal, siga nosso canal, deixe seu like e comente aqui embaixo com a sua dúvida.